espírito Baltazar, ele percebe que ali havia uma riqueza de ensinamento, embora ele não fosse um sábio. Mas Kardec, como não era preconceituoso, como não tinha uma visão maniqueísta da vida, mas via cada um como essência divina, com potencial, e cada um com seu testemunho, com a sua experiência de vida, sempre pode contribuir. Essa é a riqueza da vida. Cada um com a sua experiência, podemos fazer com que o todo fique todo enriquecido. Imagine uma comunidade onde todo mundo pensasse igualzinho. A gente pensa que seria maravilha, né? Seria não. Porque se um estivesse errado, todos estariam errados, imagine. E toda vez que chegasse alguém apontando o dedo certo, a gente ia falar, tá maluco. Não serve, deixa. Bom, expulsa, a gente expulsa para outra comunidade, porque só é certo quem pensa exatamente como a gente. Olha, que pobreza de existência. Isso é viver de uma maneira pobre. Porque viver com riqueza é ouvir o divergente. Ouvir. É ouvir. É querer aprender, como Kardec faz, ensina a gente maravilhosamente, o divergente, o que pensa diferente. Não significa aceitar, porque é outro erro, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com conceitos. Respeitar não significa aceitar. Eu posso ouvir, ela vai falar coisas que não concordo de jeito nenhum, mas eu respeito, porque ela deve ter um motivo, que só ela, no mundo íntimo dela. Eu não sou, às vezes o psicólogo demora 10 anos para entender uma pessoa. Ele fala, já entendi, já sei como fulano é. Como que a gente já sabe? Ele está vendo a casca ali, né? Então, mesmo que eu não aceite, eu respeito, porque para ela pensar daquela maneira, ela deve ter algum motivo, né? Então, mesmo sabendo que é aprendizado, aprender com amor é sempre estar do lado de brandura, é sempre do lado do amor. Qualquer caminho, seja na família, seja na profissão, seja socialmente, o caminho, aprender com Jesus, ou seja, aprender um caminho para o amor, sempre é o caminho da paz, o caminho da brandura, nunca da violência. Se estamos ainda trazemos ainda a violência dentro de nós, mas aí cabe a nós escolher. Eu quero que isso se manifeste cada vez mais, porque eu acho que é com violência que se pôs violência, né? A gente vê isso na educação de antigamente, né? A gente vê isso às vezes, hoje a psicologia já muda, já faz a gente pensar diferente como corrigir os filhos. Não adianta você ser pela violência, o que não significa não dar limites. A gente confunde, outro conceito que a gente confunde, né? Ah, não pode bater mais, graças a Deus. Mas ele também não dá limite. A criança faz o que quer. 3 aninhos já perguntando, o que você quer, minha filha? Na hora do almoço, você quer um sorvete ou quer comer? Criança de 3 anos vai dizer o quê? Eu quero sorvete. Não, mas que a gente não pode bater, não pode violentar a criança. Não, a gente entendeu tudo errado. Tem que dar limite sim, mas a gente não precisa bater, espancar, né? Ai, meu Deus, né? A gente vai falando, vai lembrando das coisas, né? Eu estava uma vez com os jovens, e aí eu falando com eles sobre essa questão mesmo, da violência, da educação e tal. E aí, eu falando que antigamente era muito comum os pais espancarem os filhos. Eu falei, mas isso fazia parte de uma tradição, eles achavam que isso era certo. E agora não mais, né? Agora, por exemplo, os pais já sabem que existem caminhos muito melhores, como, por exemplo, ficar sem ver Netflix, por exemplo, né? Tira de Netflix, aí vira uma aula, Netflix. Deus me livre é tirar meu celular. Aí eu, ótimo, na reunião de pais vai ser isso, só sobre, pelo amor de Deus, não, tudo. Eu prefiro uma surra do que me tire meu celular. E é verdade, a gente não precisa partir para a violência, né? Na base da paz, não, meu amor, não está merecendo, a gente subtrai, por quê? Até que ele mude a conduta dele e tenha a recompensa que ele precisa, né? Esse é só um exemplo. E o próprio Jesus exemplificou, por isso que a gente falou que ele viveu. Jesus, ao ser preso, dois erraram ao entender a mensagem de Jesus. Primeiro, Judas, que achou que na hora que Judas se suicida porque ele se arrepende profundamente, porque ele percebe que ele entendeu errado. Ele achava que na hora que ele entregasse Jesus, aí Jesus, né,
né, ia chamar lá os anjos dos céus, ia chamar todos os seus discípulos, ia reagir para aí o rei dos céus ia se estabelecer. Ele achava que só precisava de uma forcinha. E outro que também se engana é Pedro. Porque na hora que o soldado vai prender Jesus, Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado, né? Que João fez questão de registrar o nome dele, Malco. Aí eu falei assim, por que alguém vai ter a preocupação de registrar o nome do soldado? Eu falei, João foi o único que não foi se sacrificar. Todos os outros morreram, pelo menos diz, né, a tradição cristã, todos morreram supliciados. O único que morreu de morte natural foi João, e o próprio Jesus disse isso, né? Talvez porque ele ficou espantado com a atitude de aí sou eu especulando, tá? de Pedro. Porque quando Pedro corta a orelha, e aí eu acho que ele pensa, poxa, nesse momento pode usar violência, não é possível, o mestre está sendo preso. Jesus diz, Pedro, embainha tua espada, guarda a espada. Porque aquele que agir pela espada, tem que ser, ou seja, se eu ajo com violência, essa violência retorna para mim. E aí Jesus vai além. Aquele soldado é o inimigo que o vem prender. Jesus pega a orelha, restitui e cura o soldado. Vai preso, é torturado e condenado. A mensagem da paz, eu prefiro ser ofendido a ofendido. Ser caluniado a caluniado. Ser torturado a torturado. Jamais o uso da violência. Jesus está muito claro. A gente quiser distorcer, pode distorcer. Mas a mensagem de Jesus, pela sua vivência, é clara. Os discípulos não perceberam. Fizeram como a gente faz. Não, pera, tem alguns momentos que a violência que a gente cortou a orelha de Jesus. Nem nesse nenhum momento. Olha, eu aprendi. Por isso que ele falou, aprendei. Porque se a gente for dar vazão aos nossos instintos, a gente vai achar que é violência. Mas é um aprendizado. A gente acha que é o quê? O toma lá da cá, né? Fez, tem que pagar. É aquela coisa que a gente tem que é o nosso instinto. Por isso que é um aprendizado. Vamos lá? E humilde. Então ele falou da brandura, mas falou também, então ele falou que a gente tem que aprender com ele, brandura. Por quê? Por que temos que aprender com ele? Porque eu sou brando e humilde. Então ele coloca essas duas bandeiras de frente para a gente perceber quando a gente está com Cristo. Quando eu não uso a violência, é um aprendizado, a gente ainda vai usar muito e querer usar muito, mas sabendo que a gente ainda está do lado não do Cristo. O lado do Cristo é não usar a violência. E a humildade. O que é a humildade, gente? Humilde não é a gente assim, Mara, dá para você fazer esse trabalho? Quem sou eu? Eu não sirvo para nada. Eu sou uma pobre coitada. Não é eu me achar a pior das criaturas. Ao contrário, quando eu me acho a pior das criaturas, talvez eu não esteja olhando para mim com a essência divina que eu sou, capaz de fazer alguma coisa na vida, ou que eu queira, ou que estão me estimulando. Não estou dizendo que a gente não possa, muitas vezes, se sentir inseguro para alguma coisa e dizer, não quero. Mas não se achar incapaz. A gente pode até dizer, não quero, não me sinto seguro, não me sinto bem, mas não se achar a pior das criaturas. Não é isso. Humildade é quando a gente reconhece que nós somos iguais em essência. Quando eu consigo ter humildade, é quando eu não olho o meu semelhante pela sua casca, pelo seu envoltório, mas eu olho essência a essência. Então eu não tenho preconceito de nenhuma espécie. Calma, é aprendizado. A gente ainda tem, aqui, ali, acolá, às vezes a gente percebe, às vezes a gente não percebe, mas a gente tem. Eu lembro uma vez que teve uma campanha do racismo, que não era assim, você tem racismo? Porque se você perguntar quem tem racismo, a gente nunca acha que tem, quem tem um outro, nem inveja, a gente nunca tem, quem tem o outro. Eu conheço alguém. Então a pergunta era assim, onde você guarda o seu racismo? Ou seja, a partir do momento que a gente admite que numa sociedade que foi por mais de 300 anos escravocrata, esse pensamento de escravidão não sumiu. Assim, ele ainda está conosco, a gente nem percebe às vezes. Mas o preconceito de nenhum, porque todo preconceito, pré-conceito, eu tenho um conceito
anterior meu, da minha maneira de pensar, que não é o conceito correto. Preconceito nenhum de classe. O que é o preconceito de classe? Quando eu me acho superior pela roupa que eu visto, pelo carro que eu tenho, pelo poder econômico, pelo meu trabalho, pelos meus diplomas, né? Alguém fala errado, eu rio, eu acho engraçado no sentido de ridicularizar. Eu estou sempre me vendo, eu preciso estar sempre me medindo como superior de alguma forma, ou pela sua condição social, ou pela sua condição, nem se fala mais racial, né? Étnica, né? Porque o fulano, os americanos, por exemplo, tem com os latinos em geral, né? Não é só com os latinos, o brasileiro vai para lá e sofre uma discriminação enorme, né? Pela escolarização, nenhum preconceito, porque tudo isso é envoltório. Então, quando eu me vejo igual com o outro, eu consigo estar trabalhando em mim a humildade. Eu não tenho orgulho. Não estou falando eu, Mara, não, tá? Estou falando essa pessoa que se transforma, ela não tem orgulho, melhor assim. Ela também pode pensar que estou falando de mim. Ela não tem orgulho, porque ela não se vê superior em nenhum momento. O exemplo disso, Jesus demonstra isso em todo mundo. Jesus andava, está no Evangelho, textualmente, com as prostitutas e pessoas de má vida. Ele não procurava os donos do poder, mas também se os donos do poder viessem ter com ele, ele falava, ele conversava com Nicodemos, que era amigo, com José de Arimateia, aliás, os dois responsáveis para retirar e fazer o sepultamento de Jesus, ele conversava. Podia ser gente de dinheiro, mas gente sem dinheiro, podia ser prostituta, podia ser uma mulher honrada, como Marta e Maria, as mulheres honradas. Para ele não olhava para o que você é, para a sua condição, o que você fez da sua vida aqui. Ele olhava para a essência divina, para o potencial dos seres divinos que nós somos. Mas é aprendizado. A gente vai fazendo aos poucos. Quando que a gente faz? Eu percebi uma pontinha de preconceito, de alguma forma eu tenho que trabalhar isso. Eu não posso me permitir. É o meu jeito, eu sou assim mesmo, sempre fui, sou assim mesmo. Isso é que se a gente quer atender esse convite de Jesus, do vinde a mim, eu não posso me permitir. Eu tenho que também vai se culpar, se macerar, eu tenho que trabalhar esse pontinho aqui em mim, ó. Eu estou vendo que eu tenho um certo preconceito, né? Então, quando Jesus lava os pés dos discípulos, é um exemplo máximo de como ele é humilde. Tanto que Pedro, novamente, Pedro expressa muito as nossa maneira de ser, né? Pedro não deixa. Ele não quer deixar que lave os pés dele. Ele disse, não, Senhor. Porque quem fazia isso? Quem fazia de lavar os pés? Exato, os servos. Né? Tá certo. Né? Eles que faziam. Imagina, Jesus, que eles tinham como mestre, vai lavar meu pé? Pedro falou assim, não, se alguém tem que lavar o pé de alguém aqui, sou eu. Ele disse, não, Senhor, não vou deixar que lave os pés. E aí Jesus diz o quê? Então não terás parte comigo. O que significa não terás parte comigo? Então você não está entendendo a minha mensagem. E aí quando ele diz, meu Deus, tudo menos não ter parte com Jesus. Então, Senhor, me lava os pés, as mãos, a cabeça, me lava tudo. Né? Se essa é a condição, olha só que maravilha. Porque ali está o ensinamento de ele, o governador do planeta, ele, o mestre maior, que curava a todos, às vezes, pelo simples toque, estava ali lavando os pés. Não existe essa coisa, não. Eu sou mestre, que negócio é esse que eu vou lavar os pés? Né? Eu tenho diploma, que negócio é esse que eu vou estar em tal lugar? Eu tenho essa condição social, vou frequentar determinados ambientes. Então, nenhum tipo de preconceito. A humildade nos permite isso. Né? Então, essa também é a bandeira de Jesus. Aí, só completando, ele vem instruir e consolar de novo Jonas de Ângeles, abrindo sulcos novos no solo dos corações, para nele sementar as palavras seguras, medicamentosas para a preservação da saúde e da vida. Eu gostei dessa palavra, abrindo sulcos novos. Então, estar com Jesus, né, seguir, é permitir que no nosso coração abra caminhos novos, percepções novas de relacionamentos, né? Percepções novas em relação ao outro,
porque senão eu vou ficar sempre fechado, como numa bolha social, né? É só do jeito que eu vejo, como a minha família viu, e eu não saio disso. Então, tentar esse novo, que é atender o convite de Jesus, vinde a mim, é deixar que Jesus faça, com o nosso esforço, porque a gente é que tem que ir até Ele, sucos novos, caminhos novos, percepções novas no nosso coração, né? Para que Ele possa ensementar, ou seja, para que a semente dele, a palavra do semeador, possa encontrar no nosso coração um solo fértil. E aí ele diz assim, e achareis repouso para vossas almas. Ai, falou em repouso, eu pensei logo numa rede, eu sou bem, né, tão bom. Para a gente não confundir, que Jesus podia chegar assim, encontrareis repouso, ponto. Acho que Jesus pensou assim, isso não vai dar certo. Vai ter uma tal de Mara, ela vai pensar logo numa rede, vai dar certo. Deixa eu colocar para as almas para ficar frisado, né? Então Jesus esclarece bem, para vossas almas, porque o repouso do corpo físico é fácil. Basta uma boa noite de sono, para alguns nem tanto, tem problema de insônia, talvez 3, 10 noites de sono, mas basta a noite de sono, bem dormido, não é? Tem gente que precisa de muitas, né? Eu sou uma que precisa de muitas. Mas, às vezes umas boas férias, às vezes um final de semana só com aquele futebol, não pensar em nada ali, torcendo, nossa, aquela limpeza, né? O corpo sai revigorado, porque a pessoa, é a maneira que a pessoa tem de desestressar. Às vezes é um Netflix, com aquele sacão de pipoca, né? Vendo uma coisa boa, uma série legal, com umas séries históricas legais à beça, entendeu? Mas é o corpo. A gente tem como refazer as energias do corpo, isso é fácil. Mas Jesus está falando das cargas, das sobrecargas, das aflições da alma. Ele está falando não do cansaço físico, mas do cansaço da alma, as dores da existência. Como? Ele diz, eu venho trazer repouso para vossas almas. Se vocês atenderem o meu convite, o vinde a mim, aqueles que estão cansados, aflitos, com as dores da existência, eu trago repouso para vossas almas, que é a paz da consciência. O repouso para nossas almas não é aceita Jesus, que você vai, todos os problemas da sua vida vão ser solucionados, a gente entra no centro espírita, pronto, graças a Deus, olha, não tenho mais problemas na minha vida. Não é assim, não acontece assim. Não acontece assim. Mas acontece que às vezes o fardo fica tão leve, que parece até que o problema sumiu. Não é? Parece até que o problema sumiu. É que vamos lembrar, já que está falando de corpo e alma, antes da anestesia, imagine fazer uma operação antes da anestesia. Algumas operações nem se faziam, como por exemplo uma operação de abrir o corpo, assim, às vezes deixava a pessoa morrer, porque não tinha como. Amputações às vezes faziam. Com plantas, não tinha ainda descoberto o éter, né? Meio aquele gás hilariante que depois vai ajudar a descobrir a anestesia. Hoje nós fazemos operações complicadíssimas de você ficar 6 horas, 8 horas numa mesa cirúrgica e a pessoa não sente nada. Mas olha só, mas mesmo com anestesia, um processo cirúrgico é necessário. A anestesia é para aliviar aquela dor. Faz o procedimento, mas você não sente aquela dor. É isso que Jesus me contou. Uma anestesia para as nossas almas. O processo cirúrgico vai ter, a gente vai ter as dificuldades, as provas, as tribulações, mas não vai ser tão pesado assim. Então ele vai ter essa paz de consciência, né? E aí ele vai dizendo, o jugo, aí ele diz, aprender de mim que o jugo é suave, né? E o fardo é leve. Então o jugo é essa peça de madeira que os bois usam, ficam assim para eles ficarem bem dóceis ao arar a terra, tá? Porque senão não quer ir para um lado, não quer ir para outro, e acaba todo mundo. Só que essa obediência, então o jugo suave, aí eu peguei uma parte do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ele vai dizendo, entretanto, vai depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada.
Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve, porque a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Às vezes fica difícil, gente. Tem uma história, eu só não lembro o livro, mas eu sei que é Brilhado Silva, em que dois espíritas se encontram, e aí um espírita chega e fala, puxa, você está tão afastado, o que está acontecendo com você? E outro, você não sabe o que aconteceu. Uma situação muito difícil. Você não sabe que eu tenho um negócio, né? Sou empresário, um amigo de longa data, pois esse meu amigo me roubou tudo, me levando à falência. Foi um choque terrível. Eu não esperava isso de um amigo tão grande. E aí a pessoa que estava ouvindo, um espírita também, falou assim, puxa, que tristeza que você passou, muito triste. Mas olha, podia ser pior. Ele foi. A minha esposa de tantos anos que estava comigo, sempre ali, me acompanhando em todos os momentos. Quando ela me viu sem dinheiro, quando ela me viu exatamente no meu pior momento, ela me largou por outra pessoa. E ele ouviu aquilo assim, nossa, que situação difícil, uma dor atrás da outra, muito difícil, mas podia ser pior. Ele disse, foi. Porque a única que tinha ficado comigo era minha filha, graças a Deus. Uma menina boa, carinhosa. Não. Quase que dá spoiler. Boa, carinhosa. Conheceu um homem bem mais velho que ela, aventureiro. Cansei de explicar para ela que ela estava entrando na conversa de um aventureiro. Ela foi seguir com ele e eu fiquei aqui preocupado, né? Sozinho, sem a minha mulher, sem a minha filha, decepcionado com o meu amigo, sem dinheiro. E o amigo ouviu assim, nossa, muito difícil, mas olha, podia ser pior. Peraí, você está do lado de quem? Eu falo que eu estou falido, né? A esposa me abandonou, a filha foi uma ingrata, me abandonou, e você está dizendo que podia ser pior? Podia. Podia ser você, o amigo, que traiu financeiramente, te levou a toda essa miséria. Você podia ser a esposa ingrata, que no momento que você mais precisava te abandonou. Podia ser a filha aventureira que não ouviu os conselhos do pai e vai chorar amargamente ao retornar. Ainda bem que você foi aquele que sofreu tudo isso, mas você está no caminho certo. Esse é o jugo suave de Jesus. Nem sempre ele tem a aparência de ser suave. Porque muitas vezes é aquele que é perseguido, é aquele que sofre as decepções, é aquele que é caluniado, mas é suave porque tem a paz do Espírito. Não é aquele que vai ter que chorar e purgar várias encarnações pelos males que causou aos outros. É aquele que está vendo naquela oportunidade uma oportunidade de crescimento. Né? É 9 horas, né? Assim. Aí, para terminar assim, mas pode? Pode. Tem uma... na verdade, isso é um estudo que eu fiz segunda-feira lá no centro, né? Mas eu achei tão interessante, que a gente falou dos julgos e tal, e aí a gente pensar um monte de coisas que tem para a gente pensar, né? Sobre os nossos problemas, orgulho, vaidade. E Allan Kardec, na revista de 1868, ele está falando de um jornal que vai falar bem do Espiritismo. Mas antes ele faz um preâmbulo, que eu achei muito interessante, as pessoas lá também, porque a gente quase não comenta tanto eles, né? Então ele diz assim, o Espiritismo, porque o Espiritismo tem na sua base o Cristo, então se a gente está falando de Jesus, está falando vinde a mim de Jesus, o Espiritismo vai ajudar a gente também a atender a esse convite de Jesus. Ele diz assim, o Espiritismo conduz precisamente ao fim a que se propõe todos os homens progressistas. Então ele está dizendo que está com o Espiritismo, ou melhor, que o Espiritismo ajuda que nós sejamos pessoas com ideias de progresso, voltado para o progresso. Não significa que tudo aquilo que é novidade é progresso, mas que a gente identificando como progresso é o que o Espiritismo percebe e propõe. É, pois, impossível que mesmo sem se conhecerem, eles não pensem da mesma maneira
sobre certos pontos. Então, Kardec está dizendo que aquele que é espírita, aquele que segue a base que é Jesus, mesmo estando em pontos diferentes, eles vão pensar da mesma maneira. Não se deem as mãos para caminhar juntos na mesma rota ao encontro de seus inimigos comuns. Então, como a gente está falando de fardo, de carga, eu quis trazer alguns pontos, não vamos comentar muito, já falamos alguns, mas só para a gente estar percebendo em nós, né, de como esses fardos podem estar em nós. Alguns eu já falei sobre eles. Então ele diz, Kardec vai listar 5 desses inimigos comuns, que são os nossos fardos, que a gente precisa estar sempre combatendo. Isso. Vamos ver Kardec e Jesus, lembrando da nossa base. Os preconceitos, nós já falamos. A rotina, o fanatismo, a intolerância e a ignorância. Já falamos do preconceito. Eu gostaria de falar só um pouquinho sobre a rotina para a gente terminar o nosso trabalho. O fanatismo, a gente quando falou da dicotomia, né, a gente sabe que toda vez que eu estou preso a essa visão, de um lado é uma coisa, do lado é outra, eu estou sendo fanático, porque na verdade eu tenho que ver as coisas na sua multiplicidade. Né? A intolerância, toda vez que eu não tenho essa brandura, não tenho aquela humildade, eu caio na intolerância, seja intolerância religiosa ou qualquer outro tipo de intolerância, né? E a ignorância, que é exatamente a raiz de todos os nossos males. Mas eu queria só colocar a rotina, que eu poucas vezes vi Kardec colocar a rotina como um inimigo comum. E eu confesso a vocês, só volta um pouquinho. Deixa eu ver aqui, volta assim. Não, próximo. Esse, agora o próximo. Quando nós falamos do preconceito, né? Achei interessante essa tirinha. E o nosso preconceito tem cura. Aí ele diz assim, um adulto falando para a criança. Muitas pessoas são portadoras e nem sabem. E todos sofremos com isso. Podem ser transmitidos pelos pais, pelos amigos da escola e até para a TV. Tem cura? Tem. Preconceito se trata com educação. Olha, eu aprendi. Então, existe maneiras sim da gente combatendo esse preconceito. Mas o que eu quero falar é sobre a rotina para gerenciar, que eu achei assim, poucas vezes, eu não sei se Kardec fala isso em algum outro, vocês podem depois me acrescentar, porque eu não lembro, mas eu achei interessante a próxima. Diga mais. Então, para terminar, achei interessante. Não. Bom. Achei interessante que eu falei assim, a rotina. Como é que a rotina pode ser um caminho, um inimigo comum? O próprio Kardec precisou da rotina para organizar a codificação, ele era metódico, mas acontece que eu fiz o dicionário, aí deu para entender. A rotina é o caminho já trilhado ou sabido, é a prática constante em geral, é o hábito de fazer uma coisa sempre do mesmo modo, índole conservadora ou oposta ao progresso, sequência de instruções ou etapas na realização de uma tarefa. Então ele não está falando desse último, da sequência de etapas, mas é toda vez que a gente tem um hábito que a gente não se abre ao mundo. Lembra da Joana de Anjos? Deixar que Jesus faça sucos novos em nosso coração. Mas se eu estou fechado a uma ideia, a uma opinião e não abro mão, eu estou entrando numa rotina de pensamento que não é possível fazer nenhuma mudança em mim, né? Seja por um relacionamento